Alguma vez você já se perguntou o que realmente significa nunca postar nada nas redes sociais? Em um mundo onde a presença digital parece quase obrigatória, a ausência chama a atenção. Mas o silêncio online não é vazio. Ele comunica. Ele revela. Ele diz algo sobre como a pessoa se enxerga e sobre como ela escolhe existir diante do olhar coletivo. Enquanto muitos sentem que precisam registrar cada momento para confirmar que estão vivendo, há quem simplesmente viva, sem plateia, sem aplauso, sem validação pública. Não postar pode ser um sinal de independência emocional. Pode indicar que a identidade daquela pessoa não depende da aprovação externa. Ela não precisa transformar experiências em conteúdo para que elas tenham valor. O jantar não precisa virar foto. A conquista não precisa virar anúncio. A felicidade não precisa virar prova. Existe uma segurança silenciosa em quem entende que o que é significativo não perde importância por não ser exibido. Mas a questão é mais profunda. Nunca postar também pode ser uma escolha inconsciente. Pode estar ligado à forma como alguém aprendeu a lidar com exposição, julgamento e pertencimento. Para algumas pessoas, aparecer significa risco. Para outras, simplesmente não faz sentido. O ponto central é este: a ausência online não é ausência de vida. É, muitas vezes, uma forma diferente de se posicionar no mundo. Vivemos em uma era onde ser visto parece sinônimo de existir. Quem não publica quase desaparece do radar social. E é justamente por isso que a decisão de não postar carrega tanto peso psicológico. Ela desafia a lógica dominante. Ela questiona a necessidade de transformar intimidade em espetáculo. Então, antes de assumir que quem não posta é tímido, desinteressado ou antissocial, talvez a pergunta correta seja outra. O que essa pessoa já entendeu sobre si mesma, que muitos ainda estão tentando provar para os outros? Vivemos na era da exposição constante. A cultura digital transformou visibilidade em moeda social. Seguidores viraram status, curtidas viraram validação e visualizações passaram a funcionar como uma medida silenciosa de relevância. Nesse cenário, não aparecer pode parecer um erro estratégico, como se quem não se mostra estivesse perdendo espaço, oportunidades ou até existência simbólica. A pressão não é explícita, mas é contínua. Vemos amigos compartilhando conquistas, viagens, corpos, opiniões, rotinas produtivas. Aos poucos, cria-se a sensação de que a vida precisa ser documentada para ser legítima. O medo de ficar invisível começa a se infiltrar. Não é apenas sobre postar. É sobre não ser esquecido. Sobre não ficar para trás. Sobre continuar fazendo parte. Esse medo toca algo profundamente humano. O desejo de pertencimento. Desde sempre buscamos a aceitação do grupo. A diferença é que agora o grupo é ilimitado, permanente e está sempre olhando. A exposição deixa de ser ocasional e se torna padrão. Quem não participa parece estar fora do jogo. Mas há algo curioso nisso tudo. Quanto mais a visibilidade se torna obrigatória, mais rara e poderosa se torna a escolha de não se expor. Em um ambiente onde todos competem por atenção, o silêncio pode ser um ato de resistência. Não por desprezo, mas por consciência. Algumas pessoas percebem que a corrida pela visibilidade é infinita. Sempre haverá alguém mais visto, mais curtido, mais compartilhado. O medo de ser invisível é, na verdade, medo de não ser validado. E quando alguém decide não jogar esse jogo, ela está, de alguma forma, questionando essa regra silenciosa. Está dizendo que existir não depende necessariamente de ser observado. E isso é mais radical do que parece. Existe uma diferença profunda entre ficar em silêncio por medo e permanecer em silêncio por escolha. Quando alguém decide não se expor nas redes sociais de forma consciente, isso pode revelar algo poderoso: autonomia emocional. Essa pessoa não está reagindo à pressão externa. Está escolhendo o quanto de si será visto. E essa escolha é uma forma de controle sobre a própria narrativa. Nas redes, a identidade muitas vezes se transforma em performance. Cada foto, cada frase, cada story
É uma edição daquilo que queremos que os outros enxerguem. Aos poucos, começamos a moldar quem somos de acordo com o que gera mais aceitação. A autonomia emocional rompe esse ciclo. Ela permite que a pessoa não precise ajustar sua vida para caber no olhar alheio. Silêncio, nesse contexto, não é ausência, é filtro, é selecionar o que é íntimo demais para virar conteúdo. É entender que nem toda conquista precisa ser anunciada, nem toda dor precisa ser explicada publicamente. Há uma maturidade psicológica em quem consegue separar valor pessoal de reconhecimento externo. Além disso, quem controla sua exposição, controla também sua vulnerabilidade. Ao não compartilhar tudo, a pessoa preserva espaço interno. Ela não permite que sua autoestima oscile de acordo com números ou reações digitais. Isso gera estabilidade emocional. Menos comparação, menos ansiedade, menos necessidade de aprovação. Mas é importante notar: autonomia não é isolamento, não é frieza, não é desprezo pelas conexões. Pelo contrário, muitas vezes, quem não posta é quem mais valoriza relações profundas fora da vitrine. Prefere conversas reais a comentários superficiais. Prefere vínculos à plateia. No fim, o silêncio consciente é uma forma de poder. Poder de escolher quando falar, quando mostrar, quando guardar. E em um mundo que incentiva a exposição constante, essa capacidade de decidir o próprio nível de visibilidade é uma das formas mais sutis de força psicológica. As redes sociais foram construídas para capturar a atenção. Cada curtida, comentário ou nova notificação ativa pequenos picos de dopamina no cérebro, o mesmo neurotransmissor ligado à recompensa e ao prazer. Não é exagero dizer que o sistema é viciante por design. Quanto mais você posta e recebe retorno, mais seu cérebro associa a exposição à validação, e validação a valor. Com o tempo, isso cria um ciclo quase automático. Você vive algo e, antes mesmo de sentir plenamente, já pensa em compartilhar. O momento deixa de ser apenas experiência e passa a ser potencial conteúdo. A pergunta deixa de ser: isso foi significativo? E passa a ser: isso vai engajar? Quem nunca posta ou posta muito pouco rompe, consciente ou inconscientemente, esse ciclo de recompensa imediata. Em vez de buscar o pico rápido de aprovação digital, essas pessoas tendem a valorizar satisfações mais internas e duradouras. O prazer não vem da reação dos outros, mas da própria vivência. Isso não significa que elas sejam imunes à necessidade de reconhecimento. Todos somos humanos. Mas existe uma diferença entre depender da validação externa e apreciá-la ocasionalmente. A dopamina das curtidas é intensa, porém passageira. Já a satisfação interna, aquela sensação silenciosa de coerência consigo mesmo, é mais estável. Ao não alimentar constantemente o ciclo de exposição e recompensa, a mente ganha espaço, menos ansiedade por desempenho social, menos comparação automática, mais presença no momento. É como trocar aplausos instantâneos por uma construção mais sólida de autoestima. A questão central é esta: quando a recompensa vem de dentro, a exposição deixa de ser necessidade e passa a ser opção. E essa mudança transforma completamente a relação da pessoa com as redes, com os outros e consigo mesma. Existem pessoas que preferem observar antes de falar, escutar antes de opinar, analisar antes de se expor. Nas redes sociais, isso se traduz em um comportamento silencioso. Elas assistem aos stories, leem comentários, acompanham tendências, mas raramente aparecem. Não porque não tenham vida interessante, mas porque seu modo de funcionar é diferente. Personalidades mais observadoras tendem a processar o mundo internamente. Elas refletem mais do que reagem. Enquanto muitos sentem impulso imediato de compartilhar o que pensam ou sentem, essas pessoas primeiro elaboram. Perguntam a si mesmas se vale a pena expor aquilo, e muitas vezes concluem que não é necessário. Esse traço costuma estar ligado a maior introspecção. Não necessariamente timidez, mas profundidade cognitiva e emocional.
São indivíduos que se sentem confortáveis na própria companhia, que não precisam de estímulo constante para se sentirem vivos. O silêncio não os incomoda. Pelo contrário, os organiza. Além disso, quem observa muito, aprende muito. Ao ficar mais tempo assistindo do que performando, a pessoa desenvolve leitura social mais apurada. Percebe padrões, contradições, exageros. Entende como as narrativas são construídas. E isso pode torná-la ainda mais seletiva quanto ao que decide compartilhar. Há também uma questão de energia. Exposição constante exige manutenção. Responder mensagens, sustentar uma imagem, acompanhar reações. Pessoas mais introspectivas tendem a proteger sua energia emocional. Elas preferem investir em poucas interações significativas do que em muitas superficiais. No fim, assistir sem curtir, viver sem postar, comentar pouco e refletir muito não é sinal de ausência, é um estilo psicológico. Uma forma mais contida, mas muitas vezes mais profunda, de se relacionar com o mundo digital e com o mundo interno. A grande questão é: não postar é sinal de autoestima elevada ou pode ser um mecanismo de defesa disfarçado? A resposta não é simples. Em alguns casos, a ausência nas redes revela segurança interna. A pessoa não sente necessidade de provar nada. Ela sabe quem é, conhece seu valor e não depende de validação pública para se sentir suficiente. Quando a autoestima é sólida, a exposição deixa de ser obrigatória. Compartilhar vira escolha, não necessidade. A pessoa não mede seu valor por engajamento, não se compara compulsivamente, não sente urgência em competir por atenção. Existe uma tranquilidade em quem não precisa ser constantemente visto para se sentir importante. Mas existe o outro lado. Para algumas pessoas, não postar pode ser uma forma de autoproteção. Um jeito de evitar julgamento, críticas ou rejeição. Se eu não me mostro, ninguém pode me atacar. Se eu não exponho minhas conquistas, ninguém pode desmerecê-las. Se eu não revelo vulnerabilidades, ninguém pode usá-las contra mim. Nesse caso, o silêncio não é força, é escudo. Não é liberdade, é precaução. A pessoa pode até racionalizar dizendo que não liga para redes sociais, mas internamente pode existir medo de não ser aceita, de não parecer interessante o suficiente ou de não atender às expectativas implícitas do ambiente digital. A diferença entre autoestima sólida e mecanismo de defesa está na emoção por trás da escolha. Quem age por segurança sente leveza. Quem age por medo sente tensão, mesmo em silêncio. A pergunta-chave é: eu não posto porque não preciso ou porque tenho receio? Entender essa motivação muda tudo, porque o mesmo comportamento externo, não publicar nada, pode nascer de lugares internos completamente diferentes. E é essa origem que define se o silêncio é expressão de maturidade ou reflexo de uma ferida ainda não resolvida. Por trás da decisão de não se expor, muitas vezes existe um fator silencioso e poderoso: o medo do julgamento. As redes sociais ampliaram a plateia. Antes, a avaliação vinha de um grupo restrito. Hoje, qualquer postagem pode ser vista, interpretada e criticada por dezenas, centenas ou milhares de pessoas. Para algumas mentes, isso não é estimulante, é ameaçador. A vergonha tem um papel central nesse processo. Ela é uma emoção social, ligada à sensação de inadequação. Surge quando acreditamos que algo em nós pode ser rejeitado. Ao postar uma foto, uma opinião ou uma conquista, a pessoa se coloca em posição de vulnerabilidade. E nem todos se sentem preparados para lidar com essa exposição. Quem já viveu críticas intensas, rejeição na infância ou experiências de humilhação, pode desenvolver maior sensibilidade ao olhar do outro. Mesmo que racionalmente saiba que a internet não é tão perigosa, emocionalmente o corpo reage como se fosse. O cérebro interpreta a possibilidade de julgamento como risco real. Por isso, para algumas pessoas, não postar é uma forma de evitar o desconforto antecipado. É como se a mente dissesse: melhor não abrir essa porta.
Não é necessariamente falta de conteúdo, criatividade ou desejo de conexão. É autopreservação. Mas existe um detalhe importante. Quanto mais evitamos situações por medo de julgamento, mais fortalecemos essa sensibilidade. O silêncio pode proteger no curto prazo, mas também pode limitar experiências e oportunidades no longo prazo. No fim, o medo do julgamento revela o quanto ainda somos influenciados pelo olhar externo. E entender isso não é sobre forçar a exposição, mas sobre reconhecer se o silêncio é escolha consciente ou resposta automática a uma vergonha que ainda precisa ser compreendida. Muitas das nossas escolhas na vida adulta têm raízes invisíveis na infância. A forma como aprendemos a nos expressar, a confiar, a nos expor ou a nos proteger começa muito antes das redes sociais existirem. E o padrão de não postar nada pode, em alguns casos, estar ligado ao tipo de apego que desenvolvemos nas primeiras relações. Pessoas que cresceram em ambientes onde a exposição era criticada, ridicularizada ou ignorada podem ter aprendido que aparecer é perigoso. Talvez quando demonstravam entusiasmo eram diminuídas. Talvez quando compartilhavam algo importante não eram levadas a sério. Aos poucos, o cérebro associa visibilidade a desconforto. Existem também padrões de apego mais evitativos. Indivíduos que aprenderam a confiar apenas em si mesmos, que se acostumaram a não depender emocionalmente dos outros, tendem a ser mais reservados. Não é que não sintam, é que não veem necessidade ou segurança em compartilhar. Por outro lado, quem cresceu precisando competir por atenção pode desenvolver o extremo oposto, busca constante por validação. Assim, o silêncio excessivo pode estar tanto ligado à autossuficiência quanto a uma estratégia inconsciente de não se expor para não se frustrar. A discrição excessiva nem sempre é apenas traço de personalidade. Às vezes, é adaptação. Um mecanismo que funcionou no passado e continuou sendo usado no presente, mesmo quando o contexto mudou. Entender a própria história ajuda a diferenciar traço natural de proteção emocional antiga. Não postar pode ser coerente com quem você é, ou pode ser um reflexo automático de experiências que ensinaram que aparecer traz risco. E essa consciência transforma a relação que você tem com sua própria visibilidade. Existe uma linha muito sutil entre o narcisismo saudável e a necessidade constante de validação. O narcisismo, em sua forma equilibrada, não é arrogância. É a capacidade de reconhecer o próprio valor, de sentir orgulho das próprias conquistas e de querer ser visto de maneira positiva. Todos nós precisamos em algum nível de reconhecimento. O problema surge quando essa necessidade se torna dependência. Quando a autoestima começa a oscilar de acordo com curtidas, comentários e visualizações. Nesse ponto, a exposição deixa de ser expressão e passa a ser busca incessante por confirmação externa. Quem não posta com frequência pode estar demonstrando um narcisismo saudável. A pessoa se valoriza, mas não precisa anunciar constantemente esse valor. Ela pode compartilhar algo quando faz sentido, mas não sente urgência em manter presença contínua para sustentar sua identidade. Já quem sente ansiedade ao ficar muito tempo sem postar, pode estar experimentando um desconforto ligado à validação. É como se o silêncio digital gerasse dúvida interna. Será que ainda lembram de mim? Será que ainda sou relevante? Essa inquietação revela uma dependência do olhar externo. Mas é importante equilibrar a análise. Nem toda exposição é carência, assim como nem todo silêncio é maturidade. O ponto central está na motivação. Compartilhar pode ser saudável quando nasce de autenticidade. E não compartilhar pode ser saudável quando nasce de segurança. A diferença entre narcisismo saudável e necessidade de validação está na estabilidade emocional. Quando a pessoa sabe quem é, o reconhecimento externo se torna complemento, não fundamento. E é essa estabilidade que define se a exposição é escolha livre ou tentativa constante de preencher um vazio interno. Existe uma diferença profunda entre privacidade e invisibilidade. Privacidade é escolha consciente,
Invisibilidade é a sensação de não existir para o outro. Quem decide preservar partes da própria vida está exercendo controle sobre seus limites. Quem se sente invisível, muitas vezes, está lidando com a percepção de que sua presença não faz diferença. No ambiente digital, essa linha pode se confundir. Uma pessoa pode não postar nada e ainda assim se sentir segura, conectada e valorizada nas relações reais. Nesse caso, a privacidade é saudável. Ela compartilha o que considera significativo apenas com quem realmente importa. Mas há situações em que o silêncio é acompanhado por um sentimento de isolamento. A pessoa observa a vida dos outros, vê as interações, os comentários, as trocas públicas e sente que está sempre à margem. Mesmo sem se expor, ela pode desejar ser vista, lembrada, reconhecida. A invisibilidade emocional não está ligada apenas à ausência de postagens, mas à sensação interna de não pertencimento. É quando alguém pensa, se eu sumir, ninguém vai notar. Essa é uma experiência psicológica muito diferente de simplesmente escolher não publicar nada. Privacidade fortalece identidade. Invisibilidade enfraquece percepção de valor. Uma nasce da autonomia. A outra pode nascer da insegurança ou da desconexão. Por isso, a pergunta essencial não é: você posta ou não posta? Mas, como você se sente em relação a isso? Se há paz, é escolha. Se há vazio, pode ser sinal de que a necessidade de conexão não está sendo atendida de outra forma. No fim, não se trata de aparecer mais ou menos, mas de entender se o silêncio representa poder pessoal ou um eco de solidão que ainda não foi reconhecido. Existe uma força silenciosa em quem não precisa de plateia para se sentir inteiro. Em um ambiente onde quase tudo é compartilhado, a capacidade de viver algo sem transformá-lo em conteúdo se torna rara. E o que é raro chama a atenção, não pelo barulho, mas pela estabilidade. Quando alguém não depende de aplauso digital, sua identidade tende a ser mais estável. Ela não ajusta suas opiniões para agradar seguidores. Não molda experiências para parecer interessante. Não sente necessidade constante de provar felicidade, sucesso ou produtividade. Existe uma coerência interna que não oscila conforme a reação externa. Essa força psicológica está ligada à autossuficiência emocional. A pessoa encontra validação dentro de si mesma. Reconhece suas conquistas sem precisar anunciá-las. Processa suas dores sem necessariamente transformá-las em exposição pública. Isso não significa isolamento, mas maturidade na forma de se posicionar. Além disso, não precisar de plateia reduz a ansiedade de desempenho social. Não há pressão para manter narrativa impecável. Não há necessidade de sustentar uma imagem idealizada. A vida pode ser imperfeita sem precisar ser editada. Em um mundo que recompensa quem aparece mais, quem consegue permanecer inteiro mesmo fora dos holofotes, desenvolve uma liberdade particular. A liberdade de existir sem audiência, de falhar sem testemunhas, de crescer sem anunciar cada passo. No fundo, não precisar de plateia é um sinal de autonomia. É saber que o valor pessoal não depende do número de pessoas assistindo. E essa segurança muda completamente a relação da pessoa com as redes e com o próprio senso de identidade. O silêncio pode ter duas naturezas completamente diferentes. Para alguns, ele é cura. Para outros, é proteção. Externamente, o comportamento é o mesmo: não postar, não se expor, não compartilhar. Mas internamente, a experiência pode ser oposta. Quando o silêncio é cura, ele traz leveza. A pessoa sente que se afastar da exposição constante ajudou a reorganizar a mente, reduziu comparações, diminuiu a ansiedade, aumentou presença no momento. Ela não sente falta de provar nada. Não há tensão em ficar fora da vitrine digital. Existe paz. Esse tipo de silêncio é consciente. É uma decisão madura de preservar energia emocional. A pessoa entende o funcionamento das redes, reconhece seus efeitos psicológicos e escolhe limitar a própria participação. Não por medo,
mas por equilíbrio. Já quando o P do silêncio é proteção, há vigilância interna. A pessoa evita postar porque teme críticas, rejeição ou indiferença. Existe receio de não ser interessante o suficiente. O não postar vem acompanhado de pensamentos como: e se ninguém reagir? Ou e se julgarem? O silêncio, nesse caso, funciona como armadura. A diferença está na sensação após a escolha. O silêncio que cura amplia a liberdade. O silêncio que protege restringe experiências. Um fortalece identidade. O outro tenta evitar dor. Reconhecer essa diferença é fundamental, porque o objetivo não é postar mais ou menos, mas agir por consciência e não por ferida. Quando o silêncio é escolha, ele é espaço. Quando é defesa, ele é barreira. E entender isso pode transformar completamente a maneira como você enxerga a sua própria presença, ou ausência, no mundo digital. Existe uma relação direta entre o nível de exposição digital e a forma como construímos vínculos. Pessoas que não postam com frequência tendem a investir menos energia em conexões superficiais e mais em relações profundas. Em vez de buscar alcance, buscam significado. Nas redes, é possível acumular centenas ou milhares de seguidores e ainda assim sentir solidão. Comentários rápidos, reações automáticas e interações breves criam a sensação de contato, mas nem sempre constroem intimidade real. Quem não depende dessa dinâmica costuma priorizar conversas privadas, encontros presenciais e trocas mais autênticas. Essas pessoas podem ter círculos sociais menores, mas mais sólidos. Preferem qualidade à quantidade. Em vez de expor momentos importantes para todos, compartilham apenas com quem realmente faz parte da própria história. Isso fortalece a sensação de confiança e segurança nas relações. Além disso, ao não transformar cada experiência em conteúdo, os momentos se tornam mais presentes. Um jantar não é interrompido por fotos. Uma conversa não é atravessada por notificações. A conexão se aprofunda porque não está sendo mediada por performance. No entanto, há um ponto importante. Não postar não garante automaticamente relações profundas. O que determina isso é a intenção. Quando o silêncio vem de escolha consciente, ele abre espaço para vínculos reais. Quando vem de isolamento emocional, pode reduzir oportunidades de conexão. No fim, o impacto nas relações revela muito sobre a motivação interna. Menos seguidores não significa menos importância. Às vezes, significa mais intimidade. E em um mundo onde tudo é público, preservar o que é íntimo pode ser uma das formas mais autênticas de se conectar. No fim das contas, postar muito ou nunca postar não é a questão central. O que realmente importa é o que esse comportamento revela sobre sua relação consigo mesmo. A forma como você se mostra, ou escolhe não se mostrar, fala sobre autoestima, segurança, medo, autenticidade e pertencimento. Se você sente necessidade constante de compartilhar, talvez esteja buscando validação, conexão ou reconhecimento. Se evita completamente a exposição, talvez esteja protegendo algo mais profundo, sua intimidade, sua vulnerabilidade ou até suas inseguranças. Nenhuma dessas posições é, por si só, certa ou errada. O que define o significado é a motivação interna. Pergunte a si mesmo: quando eu penso em postar, o que eu sinto? Ansiedade, empolgação, medo de julgamento, desejo de dividir algo genuíno? E quando eu fico em silêncio, sinto paz ou sinto que estou me apagando? Essas respostas revelam mais sobre sua psicologia do que qualquer análise externa. As redes sociais são apenas ferramentas. Elas amplificam padrões que já existem. Se há dependência de aprovação, ela aparece ali. Se há segurança interna, ela também aparece. O ambiente digital não cria sua identidade. Ele expõe a forma como você lida com o olhar do outro. Talvez a pergunta mais honesta não seja: devo postar mais ou menos? Mas estou agindo por escolha ou por medo? Não as abasiga. Quando a decisão nasce de consciência, há liberdade.
quando nasce de insegurança, a tensão. No fim, sua presença online é apenas a superfície. O que realmente está em jogo é sua autonomia emocional. E entender isso pode transformar não apenas a forma como você usa as redes, mas a forma como você se enxerga no mundo.